Meu nome é Miguel Andrade. Tenho 42 anos, sou professor universitário, e o que vou compartilhar aqui não é uma história de fé, religião ou folclore. É um relato de sobrevivência. De um tempo em que eu perdi o controle sobre a realidade. Em 1999, eu tinha 16 anos. Vivia em Santa Hermínia, uma cidade pequena e silenciosa, onde todos se conheciam pelo nome e onde as janelas ainda ficavam abertas à noite. Eu era filho único. Meu pai era funcionário da prefeitura e minha mãe, dona de casa. Tudo era normal, até minha tia Rosa morrer. Ela era minha madrinha, minha melhor amiga e também espírita praticante. Fazia sessões de mesa branca e era muito apegada a mim. Dizia que sentia uma ligação especial. Na noite em que ela faleceu, algo estranho aconteceu. A vitrola da casa ligou sozinha. Uma música instrumental que ela sempre escutava. Minha mãe achou que era coincidência, mas, dali em diante, o mundo ao meu redor começou a se partir em pedaços. Dias após o enterro da tia Rosa, coisas pequenas começaram a acontecer. Primeiro foram os objetos mudando de lugar. Depois, sons, toques na parede, vozes sussurradas atrás da porta. Minha mãe dizia que era o luto, que eu estava impressionado. Mas então as marcas começaram. Acordei certa manhã com 3 arranhões no braço. Na semana seguinte, letras começaram a surgir na minha pele, como se fossem escritas de dentro para fora. Palavras soltas. Saia. Não. Agora. A princípio, pensei que fosse sonambulismo. Mas os ataques começaram a acontecer durante o dia. Em plena luz da manhã, eu era jogado da cama com força. Chegava a desmaiar. Meus pais procuraram ajuda médica. Passei por neurologistas, psiquiatras, psicólogos. Fui internado por uma semana. Diagnóstico: crise dissociativa grave com possíveis traços psicóticos. Mas os médicos não sabiam explicar os fenômenos físicos. A levitação, as vozes que saíam da minha garganta, mas que eu não lembrava de ter dito. O latim, as frases em alemão e o olhar vazio. Foi um padre chamado Daniel que aceitou investigar. Cético, jovem, mas sensível. Ele começou a frequentar minha casa todos os dias. Levava um terço, água benta e um pequeno diário onde registrava tudo. Depois da terceira visita, ele pediu para conversar a sós com meus pais. Disse uma frase que jamais vou esquecer. Isso aqui não é psicológico, é espiritual. E está ficando perigoso. Padre Daniel pediu autorização da diocese. Depois de muitas reuniões e resistência, conseguiu apoio para realizar um rito menor. Ele explicou que era como um teste. Se funcionasse, talvez não fosse necessária uma intervenção maior. Era um domingo à noite. Eu fui levado à igreja, que já estava fechada. Ficamos apenas eu, meus pais, o padre e um auxiliar dele, um seminarista chamado Fábio. Tudo corria tranquilo, até ele começar a rezar a oração de São Miguel. Foi quando eu perdi o controle. Meu corpo se arqueou para trás, como se tivesse sido puxado por ganchos invisíveis. Minha voz não era mais minha. Gritei, em línguas, em berros, em ódio. Ele é meu. Você não tem direito. Saiam daqui. As luzes piscaram. Um banco da capela caiu sozinho. Minha mãe desmaiou. E pela primeira vez, eu vi o medo nos olhos do padre. Após o primeiro rito menor, minha casa mudou. Não só energeticamente, mas no próprio ambiente. O ar ficou mais pesado. As paredes começaram a suar. Literalmente. Gotas escorriam sem explicação. Meu pai queria chamar um padre mais velho da capital, mas o bispo negou. Disse que era muito cedo para um exorcismo maior. O padre Daniel insistiu, mas sem sucesso. Nesse intervalo de semanas, os ataques pioraram. Eu gritava durante horas sem parar. Minhas costas se encheram de feridas profundas em forma de cruz. As vozes aumentaram. Às vezes era como se 5 pessoas falassem ao mesmo tempo de dentro da minha garganta. Riam, cantavam, me chamavam de casca inútil. Foi então que meu pai decidiu que eu não podia mais circular pela casa. Por segurança e por medo, me colocaram no antigo quarto de hóspedes, trancado por fora, com janelas lacradas. Ali dentro, fiquei 11 dias. 11 dias trancado.
com visitas breves do padre, de manhã e à noite. E nesses dias, eu deixei de ser quem eu era. Passei a não responder mais pelo meu nome. Rasgava as roupas, comia papel, mordia minha própria língua. O quarto começou a mudar junto comigo. O espelho quebrou sozinho. Os livros da estante pegaram fogo numa noite e não deixaram fumaça. E todas as noites, pontualmente às 03:17, eu ouvia a mesma frase sussurrada dentro do meu ouvido, por uma voz feminina. Você é o portão. Padre Daniel começou a definhar. As olheiras dele cresceram. A pele ficou pálida. Contou a minha mãe que passou a ter pesadelos constantes. Sonho com Miguel amarrado de cabeça para baixo e com uma mulher de véu preto, me oferecendo um beijo. Ele começou a falhar nas visitas. Um dia chegou bêbado, outro dia chorando. Ele estava sendo atingido, espiritualmente, mentalmente. Mas mesmo assim, ele voltou. E numa dessas noites, depois de rezar o Salmo 91 comigo, trancado e gritando, ele saiu correndo do quarto, pálido. Disse que viu alguém atrás de mim, e que esse alguém estava me acariciando. Certo dia, minha mãe entrou no quarto com uma bandeja de comida. Antes que pudesse colocar no chão, eu cuspi sangue no prato. Gritei palavras que jamais aprendi. Anon domus eius, meum corpus tuae cruci in ridebit. Mais tarde, um professor de teologia consultado por carta traduziu. Esta não é mais a casa dele. Meu corpo zombará da tua cruz. Meus pais já não sabiam mais o que fazer. E pela primeira vez, minha mãe, sempre católica, buscou um terreiro de umbanda. Mas quando o pai de santo foi chamado, ele nem chegou à nossa porta. Desmaiou no portão. Ao acordar, só disse: não é daqui, isso não é coisa de humano. Foi minha mãe quem encontrou, escondido entre os livros de oração de Padre Daniel. Um diário, escrito à mão, rasuras por todo lado. As últimas páginas eram inquietantes. O nome dele está escrito no quarto. Ouvi batidas sob o chão, mas o assoalho é de concreto. Miguel não está mais lá. Aquilo imita ele, mas é outra coisa. Na última folha, uma frase repetida 7 vezes. O nome dela não deve ser dito. Mas não dizia que nome era. Depois daquele achado, Padre Daniel desapareceu por 5 dias, sem deixar aviso. Quando voltou, estava com a cabeça raspada e dizia que teve uma visão, que o nome que habitava em mim era antigo demais para ser pronunciado por línguas humanas. Meu corpo começou a definhar. Eu perdi mais de 9 quilos em uma semana. Minha pele adquiriu um tom amarelado. Minha visão ficou turva. E minha voz, grave demais. Me amarravam todas as noites, mas eu rasgava as cordas, ou cuspia nelas até apodrecerem. Minhas unhas caíram, e a temperatura do quarto passou a se manter em 13 graus, mesmo com aquecedores. A única palavra que eu repetia constantemente era nomina, que em latim significa os nomes. Padre Daniel passou a dizer que o que estava dentro de mim não era um espírito. Era uma entidade, um agregador de nomes, uma fome. A situação chegou à diocese de Anápolis. Finalmente enviaram outro padre, mais velho, Padre Tomás. Ele chegou com um crucifixo de madeira rústica, uma maleta de couro e olhos que já tinham visto demais. Ao me ver pela primeira vez, ele não falou comigo. Olhou para o chão, depois para o teto, e então disse: este quarto não é mais um cômodo. É um altar invertido. Durante 3 dias, ele dormiu na casa. Não comeu, não saiu, jejuou, e no quarto ao lado, rezava em voz baixa, dia e noite. Na primeira noite de oração conjunta, enquanto lia o Salmo 23, uma cruz de metal que ficava na parede voou direto no rosto dele. Quase quebrou o nariz. Ele sangrou, limpou com um lenço e disse: agora estamos conversando. O exorcismo oficial foi autorizado, com direito a testemunhas, assistentes e registros documentados. Durou 17 dias, dividido em 9 sessões. Na primeira sessão, fui imobilizado por 4 homens. E mesmo assim, meus braços saíram do controle. O ritual começou com água benta e a oração de São Bento. No início, permaneci em silêncio. Mas quando a oração do credo niceno começou, a voz saiu. Meus nomes estão nas paredes dos templos antigos.
Fui adorado como mãe. Fui invocado como amante. Fui temido como fome. A sessão durou 4 horas. Ao final, uma fumaça espessa preencheu o quarto. Não havia incenso, nem fogo, só o cheiro de enxofre. Na terceira sessão do exorcismo, algo diferente aconteceu. Durante uma pausa para descanso, minha pele começou a ferver, literalmente. Bolsas se formaram sob os braços, nas costas e no abdômen. E então começaram a estourar, deixando palavras escritas com sangue. Anu, Nahema, Ishtar. Nomes antigos. Nomes que o padre Tomás reconheceu, mas não ousou explicar. Esses nomes são fragmentos, disse ele. Aspectos da mesma fome, da mesma queda. As marcas sumiram do meu corpo ao amanhecer, mas ficaram no chão. Sim, as palavras apareceram marcadas no piso de madeira, como se o sangue tivesse escorrido para dentro das tábuas. Parte 14. O fragmento do passado. Foi nesse ponto que minha mãe desmoronou. Ela revelou algo que nunca havia contado, que quando jovem, havia tentado interromper uma gravidez que não desejava, e que essa criança não veio ao mundo. Ela acreditava que aquilo não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, mas Padre Tomás foi claro. A entidade se alimenta de dores não ditas, de culpas, de silêncios. Miguel é só a ponte. Ela entrou pelos segredos. A partir disso, os fenômenos se intensificaram. Fotos da família começaram a apodrecer. Espelhos quebravam sozinhos, e o relógio da sala parou, todos os dias, às 03:17. A mesma hora da voz, a mesma hora da dor. Na quinta sessão, Padre Tomás tentou confrontar diretamente a entidade. Chamou-a pelo nome, um nome que jamais foi revelado a mim depois. Foi a sessão mais violenta. As janelas quebraram mesmo estando pregadas. As paredes tremeram. E meu corpo flutuou por cerca de 30 segundos, segundo testemunhas. Mas o mais terrível foi o som. O som do quarto. Como se centenas de vozes infantis começassem a chorar. Gritavam, suplicavam, e no meio dos gritos, uma só voz disse: "Cada um deles me chamou, e todos eles esqueceram." Ao final, todos saíram do quarto em estado de choque. O seminarista Fábio nunca mais voltou. Desistiu do sacerdócio naquela semana. Na noite entre a sexta e sétima sessão, meu pai cometeu um erro fatal. Entrou no quarto sozinho, achando que poderia conversar comigo. "Te trazer de volta", ele disse. Encontraram ele ajoelhado no canto, em estado catatônico, com o rosto coberto de hematomas, marcas de dedos, e com a palavra "Vira" escrita em sua camisa com algo que parecia ferrugem. Ele nunca mais falou. Ficou internado até o fim da vida em uma clínica psiquiátrica. Os médicos disseram que ele se fechou completamente. Mas Padre Tomás dizia outra coisa. O espírito o tocou. Ele viu o que não devia ser visto. E não voltou. Padre Tomás estava enfraquecido. Ele tremia ao ler as orações. A cada palavra era como se estivesse lendo contra o tempo. As velas da sala não ficavam acesas por mais de 5 minutos. A cruz de madeira que ele sempre usava estava agora rachada no centro. Ele dizia que era o sinal da resistência da matéria. Durante a sessão, enquanto todos rezavam, meu corpo arqueou para trás mais uma vez. Só que dessa vez, eu não gritava. Eu cantava uma melodia antiga, não em latim, nem em nenhuma língua reconhecível, mas uma música que os presentes relataram ouvir em sonhos dias depois, como se tivesse sido tatuada no inconsciente coletivo. Padre Tomás, entre soluços, gritou: "Canta enquanto pode, espírito de confusão, mas a luz não te teme." Foi a primeira vez que vi a entidade hesitar. Por alguns segundos, ela se calou. Na 8ª sessão, marcada para um sábado à noite, o quarto foi reforçado com símbolos religiosos de várias tradições. Velas católicas, sal grosso, imagens de santos e orixás. Padre Tomás disse que, se o mal era universal, a resistência também deveria ser. Durante o ritual, a energia do ambiente mudou drasticamente. A temperatura caiu para 9 graus.
O teto rangia como se estivesse prestes a ceder. E eu, amarrado, levitava e caía. Levitava e caía. Em dado momento, a voz da entidade cessou. E pela primeira vez, foi a minha voz verdadeira que falou. Me ajuda. Eu tô aqui. Me tira daqui. Mas era uma armadilha. Eu não controlava aquelas palavras. Padre Thomas parou o ritual, se ajoelhou e murmurou. Ela está testando nossa fé. Se ela falar com a sua voz, vai tentar se fazer passar por você até o fim. Na 9ª e última sessão, Padre Thomas estava exausto. Ele havia envelhecido anos em poucos dias, mas havia fé no olhar. Com a cruz já partida ao meio, ele começou a oração final do ritual de libertação. Foi quando a entidade começou a gritar, não com raiva, mas com medo. Ela gritava, não é hora ainda, não é ainda, ele não está pronto, ele vai me chamar de novo. Ele sempre chama. A oração continuava. A luz do quarto piscava. As paredes se racharam. E então, ela gritou meu nome. Não o que uso aqui fora, mas um nome que só eu, no íntimo da minha alma, reconhecia. O nome da minha infância. O nome com o qual minha tia me chamava em segredo. Esse foi o golpe final. Senti como se o chão abrisse. Como se minha alma estivesse sendo rasgada em duas. Mas Padre Tomás gritou. Em nome do sangue de Cristo eu te ordeno, sai. E então, tudo parou. O quarto ficou em silêncio absoluto por 3 minutos inteiros. As paredes cessaram o ranger. As luzes estabilizaram. A vela ficou acesa. Minha mãe caiu de joelhos. O seminarista mais novo chorava sem fazer som. E Padre Tomás, de olhos fechados, simplesmente disse: ele voltou. Mas ele não será o mesmo. Nos dias seguintes, dormi quase 20 horas por dia. Tive febre, dores nas articulações. Mas aos poucos minha consciência voltou. Lentamente, eu era Miguel outra vez. Mas uma parte de mim nunca mais saiu daquele quarto. Depois da última sessão, levei semanas para retomar o controle completo do corpo. Minha fala ainda saía arrastada. Meus olhos ficavam embaçados quando tentava me lembrar de detalhes. E o mais estranho, eu tinha medo do silêncio. Sim, medo do silêncio. Porque era nesse vazio que, por meses, as vozes começaram a entrar. Por ordem médica, fui mantido em observação clínica por quase 2 meses. Durante esse período, passei por exames neurológicos, psiquiátricos e espirituais. Resultado? Nada. Nenhum trauma físico compatível com o que meu corpo havia passado. Nada além de um cansaço celular incomum. Como se meu organismo tivesse enfrentado uma guerra invisível. Padre Tomás me visitou uma única vez, depois que voltei para casa. Ele já parecia outro homem. Mais magro, mais curvado, mas com o mesmo brilho nos olhos. Conversamos pouco. Ele não quis relembrar os detalhes. Apenas me disse: Miguel, o que você viveu não foi só seu. Muitos já passaram por isso, mas poucos falam. Não é vergonha ter sido vulnerável, mas é perigoso viver sem vigiar a alma. Antes de ir embora, ele me entregou algo. Um pedaço da cruz quebrada da última sessão. Lembre-se disso quando achar que venceu. Não se vence o mal. Apenas se vive em constante resistência. Ele morreu 6 meses depois. Silenciosamente, em sua cela no convento. Fiz faculdade. Me formei. Tornei-me professor. Mas levo essa história comigo como uma cicatriz invisível. Nunca voltei a Santa Hermínia. Minha mãe mudou de cidade logo após meu pai ser internado. Ela vive em paz hoje e raramente toca no assunto. De tempos em tempos recebo mensagens de desconhecidos. Alguns dizendo que ouviram falar de mim. Outros pedindo ajuda. Mas eu não respondo. Não porque tenho medo, mas porque sei que mexer com a escuridão atrai mais do que respostas. Às vezes acordo às 3h17, pontualmente, mas agora respiro fundo. E agradeço por ser só um relógio. O quarto da casa antiga foi demolido. Na época disseram que era por reformas. Mas um pedreiro, antes de sair do projeto, contou à minha mãe que todas as ferramentas enferrujavam ali dentro. Disse que o chão não secava.
que o cheiro de enxofre estava impregnado no concreto e que nas últimas horas antes da demolição ouviram risos de criança e o som de unhas na madeira. Hoje escrevo isso com um único propósito, para que você entenda que o mal não é só uma força lá fora. Ele se aproxima pelas rachaduras, pelas feridas que não fechamos, pelos nomes que não confessamos em voz alta. Se você sente que há algo errado na sua casa, no seu corpo, na sua alma, não espere, não negue, não desafie sozinho. Peça ajuda, clame, se fortaleça, porque o mal não entra de uma vez, ele observa, bate devagar, imita sua voz. E quando você já não sabe quem é aí que ele atravessa. Meu nome é Miguel Andrade, e este é o meu testemunho, um aviso para quem insiste em brincar com o invisível. Meu nome é Helena Martins. Tenho 36 anos, sou mãe de 3 filhos, e o que vou contar aqui não é uma história qualquer. Não é invenção. É um grito que eu venho sufocando há anos. Muita gente acha que o mal só existe nos filmes ou nos livros. Eu também achava. Até ir morar na casa da Rua Olive. Era uma casa antiga, com aquele tipo de charme envelhecido que engana quem está desesperado. Eu estava me separando do meu ex-marido, com 3 crianças pequenas, e precisava de um lugar rápido. O preço era baixo, e a dona parecia apressada para fechar o contrato. Devia ter sido o primeiro alerta. No dia da mudança, lembro de estar exausta, mas determinada. Meus filhos correndo pela sala, felizes. A casa era grande, arejada, pelo menos durante o dia. À noite, tudo mudava. Na primeira semana, as lâmpadas da cozinha começaram a piscar, e mesmo trocando por novas, elas queimavam de novo. Barulhos surgiam à noite, como passos no corredor. Pensei que fosse a casa assentando, como dizem, mas não era. Comecei a perceber que algo me observava. Era como se houvesse alguém no quarto, mesmo quando eu trancava a porta. A atmosfera ficava pesada, opressiva. Meus filhos começaram a acordar no meio da noite, chorando, dizendo que alguém estava no quarto com eles. Eu não queria assustá-los, então dizia que era só sonho. Mas uma noite, meu filho mais velho veio até mim com os olhos arregalados, tremendo, dizendo: "Mãe, o homem preto está no meu quarto." Ele fica parado no canto, só olhando. Eu gelei. Não havia como ele inventar aquilo. Era muito específico, muito parecido com o que eu mesma sentia quando ficava sozinha na sala. Como se uma presença me observasse de um canto escuro, sem dizer nada, só esperando. Comecei a trancar todas as portas, deixar luzes acesas, mas nada adiantava. A escuridão naquela casa parecia viva. A primeira vez que aconteceu, eu pensei que estava sonhando. Acordei de madrugada com uma sensação horrível. Meu corpo não se mexia, totalmente paralisada. Só meus olhos se moviam. Foi quando senti algo encostar em mim. Não era um toque humano, era frio, gelado, como se mãos invisíveis me pressionassem. Primeiro nos ombros, depois nos pulsos, depois mais embaixo. Eu tentei gritar, mas minha boca não abria. Senti o colchão afundar ao meu lado, como se algo estivesse ali. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era um terror que eu não consigo descrever. Não era só medo. Era como se minha alma estivesse sendo invadida. Quando finalmente consegui me mover, acendi todas as luzes e corri para o quarto das crianças. Eles dormiam, mas inquietos. Chamei uma amiga no dia seguinte. Eu precisava de alguém para ouvir e dizer que eu não estava enlouquecendo. Ela foi sincera. Disse que conhecia uma senhora que trabalhava com limpeza espiritual, e eu topei. Ela se chamava Dona Elza. Uma senhora de olhos fundos e fala mansa, daquelas que parecem ter visto mais do que deveriam. Quando entrou na casa, ficou em silêncio por alguns segundos. Depois olhou para mim e disse: "Tem coisa aqui dentro que não é sua, nem dos seus filhos, mas está se alimentando de vocês." Ela acendeu umas velas em cada cômodo e andava de olhos fechados, murmurando orações que eu não reconhecia. No quarto das crianças, uma das velas estalou e apagou sozinha.
Na sala, a chama de outra tremia mesmo com as janelas fechadas. Dona Elsa só disse uma coisa antes de ir embora: se você não sair daqui, ele vai tomar mais. Aquilo me deixou sem chão. Mas para onde eu ia? Eu não tinha dinheiro para alugar outro lugar. A pensão do meu ex-marido mal dava para as contas. Eu estava presa. Literalmente presa dentro de uma casa que me torturava todas as noites. Comecei a ter insônia. Passava madrugadas acordada, andando de um lado para o outro, tentando manter a luz acesa, o incenso queimando. Meus filhos começaram a mudar também. O menor ficou mais quieto, com medo até de entrar no próprio quarto. O mais velho fazia xixi na cama, coisa que já tinha superado anos antes. Eu procurei ajuda médica. Contei o que estava acontecendo para um psiquiatra. Ele me olhou como se eu estivesse delirando. Me passou calmantes e disse que eu estava com episódios de estresse pós-traumático. Mas aquilo não era da minha cabeça. Meu corpo tinha marcas, arranhões, hematomas. Meus filhos viram. Eu vi. Uma noite, ao passar pelo espelho do corredor, vi um vulto preto atrás de mim. E quando virei, não havia ninguém. Mas o cheiro de podridão ficou no ar. A coisa estava se mostrando e ganhando força. Numa madrugada, acordei com um grito. Era meu filho do meio. Corri até o quarto e encontrei ele tremendo, encostado na parede, dizendo: "Ele me puxou, mãe. Ele tentou me levar para debaixo da cama." Levantei a coberta e, por um instante, juro, vi uma sombra escura, contorcida, se arrastando para dentro da parede. Meus filhos começaram a dormir todos no mesmo quarto, com a porta trancada. Eu comecei a ficar acordada até o sol nascer, porque era a única hora em que a casa parecia respirar. Durante o dia, tudo parecia normal, mas eu sabia que a noite viria, e ele voltaria comigo. Foi uma professora do meu filho mais novo quem me indicou um grupo de pesquisa da faculdade estadual. Eles estudavam fenômenos inexplicáveis. No começo, tive vergonha de contar, mas quando me viram tremendo, com marcas nos braços, toparam vir até a casa. Vieram 3 rapazes e uma moça. Levaram câmeras, gravadores e sensores de movimento. Na primeira noite, ficaram comigo na sala. Gravaram ruídos, estalos, uma temperatura que caía drasticamente em certos pontos da casa. Mas foi na segunda noite que tudo aconteceu. Um dos sensores disparou. Uma névoa densa apareceu no canto da sala. E uma das câmeras captou algo se movendo rápido, quase como um vulto pairando acima do sofá. A pesquisadora desmaiou. Um dos rapazes jurou ter sido empurrado por algo invisível. Eles saíram da casa apavorados e me disseram o mesmo que Dona Elsa disse: "Helena, você precisa sair daqui." Depois da visita dos pesquisadores, fiquei ainda mais aterrorizada. Eles prometeram me enviar os registros, mas disseram que não podiam fazer mais nada. Meus filhos ficaram com minha irmã por alguns dias, só para descansarem. Eu fiquei sozinha na casa. E foi aí que a coisa piorou. Naquela madrugada, algo mudou. A casa parecia respirar comigo, mas não no ritmo natural. Era como se ela imitasse a minha ansiedade. As paredes pareciam pulsar, as sombras ganhavam formas. E de repente, fui puxada para o chão com tanta força que bati a cabeça e desmaiei. Acordei horas depois, com o sol já alto e a cabeça latejando. Estava no chão da sala, com arranhões no pescoço e um gosto metálico na boca. A casa estava me marcando. E eu sabia, ou eu saía, ou não saía viva. Meu corpo estava cansado, minha mente estava se desfazendo. Eu já nem sabia mais o que era real. Comecei a esquecer datas, a confundir dias. Parecia que a casa estava me drenando, sugando a energia vital. Mesmo quando meus filhos voltaram, eu já não era mais a mesma mãe. Eles tinham medo do que viam. Mas pior ainda, medo do que eu estava me tornando. Uma noite, encontrei meu filho mais velho chorando escondido no banheiro. Quando perguntei por quê, ele disse: "Eu tenho medo de dormir e você não acordar mais." Foi como um soco no estômago. Naquele dia, fiz as malas com o pouco que tinha. Liguei para minha irmã e implorei para nos receber por um tempo. Ela topou, mesmo apertada. Saí de casa sem olhar para trás. Deixei móveis, roupas, lembranças. Só queria tirar meus filhos dali. Durante a viagem, uma coisa curiosa aconteceu. Pela primeira vez em meses consegui dormir.
um sono profundo, e tive um sonho estranho. No sonho eu estava de volta na casa, mas ela estava vazia, em ruínas. E no meio da sala havia uma figura, coberta de sombras, mas sorrindo. Acordei ofegante e entendi. A casa tinha deixado uma marca. Talvez eu tivesse saído, mas ela ainda estava comigo. Os meses seguintes foram difíceis, mas aos poucos, meus filhos voltaram a sorrir. Eu voltei a cozinhar, a conversar, a tentar ser mãe. Mas às vezes, à noite, ainda acordo com aquela sensação, como se alguém estivesse ali, como se algo tivesse me seguido. Passei anos tentando entender. Li sobre manifestações, sobre energia, sobre trauma. Mas no fundo, percebi uma coisa: nem tudo pode ser explicado. E nem tudo precisa ser explicado para ser real. Às vezes, o mal encontra um jeito de entrar, e nem sempre é pela porta da frente. Hoje, passados quase 10 anos, eu ainda evito lugares escuros. Ainda durmo com um abajur ligado. E ainda tenho pesadelos com a casa da Rua Olive. Não sei o que era aquela coisa. Se era um espírito, uma presença maligna, ou algo que se alimentava do meu sofrimento. Mas eu sobrevivi. E meus filhos também. Conto essa história não para assustar, mas para alertar. Se algum dia você sentir que tem algo na sua casa, algo que te observa, que suga suas forças, não ignore. O mal pode ser invisível, mas ele é real. Meu nome é Marina. Tenho 42 anos. Trabalho como bibliotecária e moro sozinha desde que minha filha foi fazer faculdade. Sempre fui cética. Nunca acreditei em histórias de fantasmas ou lendas urbanas. Até aquela noite. Era fim de inverno em Hollow Creek. Eu tinha voltado do mercado, já passava das 9 da noite. A estrada era estreita, cercada por árvores, e meu carro estava quase sem gasolina. Faltava pouco para chegar em casa quando vi duas figuras paradas no acostamento. Achei estranho. Eram duas crianças. Um menino e uma menina. Não deviam ter mais de 10 anos. Estavam parados, imóveis, vestindo roupas simples. E o mais curioso, não parecia que estavam com frio. Não tremiam, não se abraçavam. Só me encaravam. Parei o carro por impulso, abaixei o vidro e perguntei: "Vocês estão bem? Se perderam?" A menina se aproximou primeiro. O menino logo atrás, alguns passos mais lento. Foi só quando ela chegou bem perto que percebi os olhos. Eram completamente pretos, sem íris, sem branco, como 2 buracos. Meu coração disparou. Um calafrio subiu pela minha espinha, mas algo em mim me fez ficar parada, como se estivesse anestesiada. A menina inclinou a cabeça levemente e disse: "Podemos entrar no seu carro? Estamos com frio." A voz dela era calma, quase sem emoção, mas parecia falsa, robótica, como se ela estivesse imitando o jeito que uma criança deveria soar. O menino repetiu mais baixo: "Por favor, senhora, só precisamos de uma carona até em casa." Minha mão foi automaticamente em direção à trava da porta, mas antes de apertar, algo me segurou. Não fisicamente, era como um instinto, um grito dentro de mim dizendo: "Não faça isso." Eu perguntei onde os pais deles estavam, mas eles não responderam. A menina só repetiu: "Nós não entraremos, sem sua permissão." Foi aí que me dei conta de uma coisa. Eles não estavam pedindo por ajuda. Estavam esperando eu dizer sim. Pisei no acelerador e fui embora, sem olhar para trás. Cheguei em casa ofegante. Minhas mãos tremiam. Tranquei todas as portas, acendi todas as luzes. Pensei em ligar para a polícia, mas o que eu diria? 2 crianças me olharam de forma esquisita na estrada. Passei a noite sem dormir. A imagem daqueles olhos não saía da minha cabeça. Era como se tivessem se fixado em mim. Nos dias seguintes tentei esquecer. Voltei à rotina. Até que, 3 dias depois, ouvi batidas na porta. Eram 3 toques lentos, por volta das 2 da manhã. Fiquei paralisada. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Ninguém. Mas quando me virei para voltar ao quarto, ouvi a voz. Suave. Familiar. "Podemos entrar agora?"
Na manhã seguinte, fui conferir a porta. Não havia marcas, nenhum sinal de que alguém esteve ali, mas os ventos frios da noite pareciam ainda estar dentro da casa. Passei o dia como uma zumbi. Minha mente reproduzia aquela voz repetidamente. Podemos entrar agora? À tarde, recebi uma ligação da escola da minha filha, mesmo ela já estando fora há meses. Um erro no sistema, talvez, mas aquilo me abalou. E se não fosse um erro? Naquela noite, deixei uma luz acesa no corredor e dormi com a televisão ligada. Acordei com a tela azul piscando e o som estalando. Na tela, palavras começaram a surgir e desaparecer rapidamente, como um glitch. Deixe-nos entrar. Foi ali que entendi. Eles não tinham ido embora. Talvez nunca tivessem saído. Passei a ouvir ruídos pequenos, como passos leves, gavetas se abrindo, o rangido da cadeira da cozinha. Mas sempre que ia verificar, tudo estava no lugar, exceto uma coisa. As janelas do quarto estavam sempre destravadas. Comecei a anotar os horários dos fenômenos, quase sempre entre 2 e 4 horas da manhã. Descobri que, em diversas culturas, esse é o horário morto, o horário em que o véu entre os mundos é mais fino. E eles sabiam disso. Certa manhã, ao abrir minha caixa de correio, encontrei um envelope, sem remetente. Dentro, uma folha em branco. Mas quando a virei contra a luz, vi letras riscadas à mão. Você já nos viu. Agora outros também verão. Na mesma semana, meu vizinho do fim da rua, um senhor de 78 anos, sofreu um colapso cardíaco. Segundo a filha, ele havia contado que 2 crianças bateram em sua porta na madrugada anterior. O que mais me assustou, ele descreveu os mesmos olhos que eu vi. Foi só então que decidi pesquisar. Passei horas em fóruns, blogs, arquivos antigos, e o que descobri me deixou em choque. Eles existem. Há relatos desde os anos 80. Sempre crianças, sempre pedindo para entrar, sempre com os olhos completamente pretos. Alguns descrevem paralisia do sono. Outros falam de mortes misteriosas logo após os encontros. Mas há algo em comum. Nenhum deles entra sem permissão. Aparentemente, essa é a única regra. Eles pedem, você aceita. Eles entram. E então, algo dentro de você muda para sempre. Comecei a ver as crianças em outros lugares. Não só na minha casa, mas no reflexo da vitrine da padaria, do vidro do carro, até no vidro do micro-ondas. Quando olhava diretamente, sumiam. Mas o arrepio, ele ficava. Na biblioteca onde trabalho, um menino veio até mim. Estava sozinho. Vestia um moletom vermelho. Disse que queria um livro de histórias infantis. Quando fui ajudar, ele olhou nos meus olhos. Negros. Completamente negros. Meus joelhos fraquejaram. Pisquei. E ele não estava mais ali. Nenhuma criança foi registrada naquele dia. Nenhuma câmera o captou. Mas eu sabia o que vi. E pior, sabia que era um aviso. Minha filha Clara decidiu vir me visitar no fim de semana. Não contei nada do que estava acontecendo. Queria protegê-la. Fingir que tudo estava bem. Na primeira noite, ela acordou com um grito. Corri para o quarto e a encontrei em pé, em frente à janela, paralisada. Ela sussurrou. Mãe, tem uma criança lá fora. Ela está sorrindo para mim. Mas não tem olhos. Corri até a janela. Não havia ninguém. Mas no vidro havia uma marca de mão. Uma pequena, como a de uma criança, do lado de fora, no segundo andar. Depois disso, tive certeza. Eles estavam tentando nos quebrar, me obrigar a aceitar, me fazer ceder, me empurrar para a beira do colapso. E quase conseguiram. Voltei às minhas pesquisas e encontrei relatos ainda mais assustadores. Uma mulher no Canadá aceitou deixar 2 meninos entrarem no carro numa noite fria. 3 dias depois, ela foi encontrada morta em casa. A causa? Desconhecida. Outro homem aceitou deixar um menino entrar para usar o telefone. Hoje vive em uma clínica psiquiátrica, repetindo apenas uma frase. Eles só precisavam de um lugar para ficar. As regras eram claras. Nunca aceite, nunca convide, nunca dialogue por muito tempo. Mas e se eles mudarem as regras? Naquela noite, a energia da casa caiu. Fiquei no escuro com Clara. Velas acesas. Silêncio total.
Às 3h16 da madrugada começaram os toques na porta. 3 toques. Pausa. 3 toques. Pausa. 3 toques. Fui até a porta devagar. O frio era insuportável. O ar parecia mais denso. Olhei pelo olho mágico. Estavam ali, os dois, imóveis, sorrindo. A menina levantou a cabeça e disse sem mover os lábios: "Agora você não precisa mais dizer sim. Já nos convidou com o olhar." Travei a porta com tudo que pude. Fiquei a noite inteira acordada. Mas, no fundo, já sabia. Eles já tinham entrado. Clara foi embora. Tentei convencê-la a ficar, mas ela disse que o clima da casa estava pesado demais. Aquela foi a última vez que a vi sorrindo normalmente. Depois disso, nossas ligações ficaram raras, curtas, como se ela também estivesse sendo sugada. Sozinha, eu passei a me sentir cercada por vozes, sussurros curtos, quase imperceptíveis, que diziam: "Você já deixou, já deixou." Comecei a esquecer coisas, atrasar contas, deixar panelas queimarem. Fui suspensa da biblioteca por esquecer de registrar a saída de dezenas de livros. Mas eu lembro de ter feito. Eu juro que lembro. Comecei a me perguntar se ainda sabia o que era real. Procurei uma historiadora local. Falei do jeito mais vago possível, mas ela entendeu rápido. Disse que, décadas atrás, a região de Hollow Creek teve uma epidemia misteriosa. Crianças desapareciam. As famílias que tentavam denunciar morriam em incêndios, quedas acidentais, ou simplesmente sumiam. Uma lenda local dizia que algumas crianças voltavam, mas mudadas, silenciosas, com olhos escuros. A cidade aprendeu a ignorar, a esquecer. A historiadora me entregou uma pasta. Dentro dela, fotos antigas. Numa delas, 2 garotos parados em frente a uma casa destruída pelo fogo. Eram os mesmos que eu vi. Tentei ajuda espiritual. Visitei uma igreja da cidade vizinha. O padre, um homem jovem mas com um olhar exausto, me escutou com seriedade. Ao fim, disse: "Você precisa sair dessa casa. Mas mais do que isso, você precisa quebrar a permissão que deu." Expliquei que nunca os deixei entrar. Ele me encarou e respondeu: "Às vezes o sim acontece dentro do coração, no medo, na entrega, na fraqueza." Ele me deu uma cruz, pequena, de madeira, e me disse para deixá-la na porta. Naquela noite, deixei a cruz pendurada na maçaneta. Acordei com a madeira completamente queimada. Pessoas começaram a me evitar. No mercado, cochichavam. No café, a atendente não me olhava nos olhos. Recebi uma carta anônima: "Você trouxe eles de volta. Por sua causa, eles estão andando entre nós." E então, começou a acontecer com outras casas. Um casal da rua de trás perdeu o filho de 6 anos. Ele foi visto saindo de casa com 2 outras crianças, mas ninguém viu o momento em que deixou o quarto. No portão da escola, uma professora disse que ouviu 3 crianças rindo sozinhas, mesmo com o pátio vazio. E numa noite, a cidade inteira ficou sem energia elétrica às 3 da manhã. Naquela hora, escutei passos. Dentro da minha casa. Na madrugada seguinte ao apagão, fui acordada por um som seco. Algo se arrastando pelo chão de madeira. Levantei da cama devagar. Peguei a lanterna. O som vinha do corredor. Ao abrir a porta, vi as marcas. Pegadas pequenas, de pés descalços. Elas começavam no fim do corredor e paravam bem na frente da minha porta. Respirei fundo. Fechei a porta. Mas quando me virei, a menina estava dentro do meu quarto. Ela não se mexia, só olhava. Começou a sorrir devagar. O quarto ficou gelado. A última coisa que ouvi antes de desmaiar foi: "Agora você pertence a nós." Acordei no chão do quarto. Não sei quanto tempo havia passado. Meu corpo inteiro doía. Meus lábios estavam rachados e o relógio digital piscava 00000. Tentei sair de casa. As portas estavam trancadas. As janelas seladas. A casa estava viva. Ou talvez agora fosse deles. Gritei, chorei, rezei. E no meio do desespero, vi um vulto atravessar o corredor. Corri atrás. Mas tudo o que encontrei foi o espelho do banheiro quebrado. Na rachadura, me vi sorrindo. Mas não era o meu sorriso, era o dela.
Passei 2 dias presa dentro de casa, sem energia, sem sinal. A comida acabou. A água da torneira ficou escura, espessa. A sanidade começou a ruir. Foi quando eles voltaram, os dois, parados diante da porta do meu quarto. E dessa vez havia mais. 4, 6, 8 crianças, todas imóveis, todas com os mesmos olhos negros, sem fundo. A menina deu um passo à frente. Disse: "Você tem uma escolha. Ou aceita, ou resistimos até você quebrar." Ela estendeu a mão de uma criança, mas fria, morta. Por um segundo pensei em aceitar, acabar com tudo. Mas então ouvi a voz da minha filha, dentro da minha cabeça: "Não deixa, mãe, não deixa." Peguei fósforos, peguei sal grosso, peguei a cruz queimada, tracei um círculo em volta de mim. Sentei no chão e comecei a rezar. Não sei quanto tempo passou, horas, talvez dias. Eles batiam na parede, riam, sussurravam, mas não entravam. Algo em mim resistia, algo que talvez ainda fosse humano. Lembrei das palavras do padre: "Eles só vencem quando você desiste." E eu, mesmo sem forças, não desisti. Na manhã seguinte, a porta estava aberta. O sol entrou. O silêncio voltou, mas algo em mim ficou escuro desde então. Na manhã que se seguiu à noite interminável, abri os olhos para um silêncio quase irreal. O sol, tímido, filtrava-se por entre as nuvens, aliviando o frio e a escuridão que tanto me cercavam. Mas, mesmo com a luz, algo dentro de mim permaneceu congelado. Cada centímetro da casa ainda carregava os sussurros e as marcas invisíveis dos que insistiram em bater a porta do meu coração. Ao sair, senti o cheiro de terra molhada e o murmúrio dos vizinhos comentando o ocorrido, como se o mundo ao redor tentasse retomar a normalidade. Mas a normalidade jamais seria a mesma. O olhar da menina, aquele sorriso sem vida, ecoava em cada reflexo, nas vitrines, nas janelas e até nas superfícies espelhadas dos carros que passavam. Eu sabia. Eles deixaram uma marca indelével. Nas horas seguintes, caminhei pelo bairro com o coração apertado, tentando encontrar uma explicação racional para o que havia acontecido. Cada passo parecia repassar as cenas da noite anterior. A sensação do toque gelado, o som seco das arranhadas no chão de madeira e os gritos contidos que, mesmo calados, falavam alto. O que antes era apenas uma história obscura, agora se transformava em um fardo palpável, algo que eu carregaria para sempre. Os dias se passaram, mas a experiência não se permitia esquecer. Cada olhar que encontrava, cada gesto inocente de uma criança nas ruas, me fazia lembrar daquele grupo de sombras com olhos sem brilho. A casa, agora vazia e silenciosa, parecia emitir uma energia estranha, como se os ecos do passado se recusassem a se dissipar. Comecei a ter dificuldades para manter a rotina. O trabalho na biblioteca, que outrora me dava paz, transformou-se em um fardo psicológico. Os livros, que antes eram portais para mundos de fantasia e beleza, hoje traziam à tona o medo do invisível e do inexplicável. Colegas de trabalho notavam minha distração e a forma como eu evitava os olhares curiosos quando a conversa se voltava para temas estranhos. Conversava frequentemente com uma terapeuta, tentando entender os sinais que meu corpo e mente insistiam em me dar. Perguntava-me se aquela experiência seria um trauma isolado ou se, de alguma forma, eu haveria se tornado um ponto de passagem para essas entidades que, inadvertidamente, agora caminham entre nós. As noites eram especialmente cruéis. Fechava os olhos esperando um descanso, mas os sonhos se encheram de rostos sem vida, vozes sussurrantes e a sensação esmagadora de que o sim que dei, por um breve momento de fraqueza, abriria as portas para um mal que se espalharia sem arrependimentos. Com o passar das semanas, comecei a reunir fragmentos de relatos de outras pessoas que, secretamente, haviam vivido situações similares. Descobri que não estava sozinha. Em conversas anônimas em fóruns e encontros discretos, alguns com olhos vazios de tanto medo, outros com marcas visíveis de insônia e ansiedade, entendi que a regra das crianças era quase sempre cumprida. Quem, por fragilidade ou pressa, deixava a porta aberta, pagava um preço alto.
Minha própria história passou a compor um mosaico sombrio de memórias que se entrelaçavam com lendas urbanas e acontecimentos inexplicáveis, quase como se o tempo e o espaço se unissem para criar uma tapeçaria de experiências paranormais. A cada novo relato, a explicação racional se tornava mais distante, e a sensação de impotência se transformava em um pesar silencioso. Hoje, ao refletir sobre tudo o que vivi, compreendo que essas experiências nunca foram apenas visitantes, elas serviram como um aviso. O desconhecido se alimenta das nossas fraquezas e erros, e a negação pode ser o início da catástrofe. Passei a escrever tudo, tentando transformar a dor em registro, para que outros não repetissem o mesmo trajeto que me conduziu ao abismo. Mas cada palavra escrita trazia o peso de uma história que não posso apagar. E a cada nova página, a pergunta pairava no ar. Como se pode viver em um mundo onde o mal, silencioso e sutil, ganha forma a cada sim não dado? Hoje, 3 anos se passaram desde aquela noite fatídica. Ainda resido na mesma casa que permanece vazia e silenciosa, mas não mais como um local de morada. Tornou-se um santuário de memórias e advertências. Cada objeto, cada sombra, lembra-me daquele fado inevitável. As crianças de olhos negros, se é que assim ainda se pode chamá-las, não vieram mais bater às portas de minha casa. Mas sei que nunca se afastam completamente. Elas espreitam nas entrelinhas da realidade, esperando por um momento de fraqueza para ressurgir. E aprendi que o mal raramente se mostra de forma espetacular. Ele se infiltra devagar, tomando o que queremos proteger, nos levando a crer que o trauma é parte integrante da vida. Eu me esforço para encontrar momentos de paz. Uma xícara de chá ao amanhecer, a brisa leve que passa pela janela, o som suave de risadas distantes que talvez sejam apenas a memória dos dias felizes. No entanto, as cicatrizes permanecem, e o fardo do silêncio é constante. Ao compartilhar minha história, quero advertir aqueles que se veem cercados pelo inexplicável. Nunca deixe que o medo fale por você. Proteja seu coração, pois uma vez que a porta esteja aberta, nem a luz mais forte conseguirá apagar as sombras que se instalam. Eu sou Marina Duarte, e este é o meu testemunho, um relato sombrio de encontros que mudaram a minha vida para sempre. Seja cauteloso, pois o inexplicável pode estar mais perto do que imagina, espreitando, aguardando um momento de vulnerabilidade para exigir seu tributo. Meu nome é Laura Montenegro. Sou jornalista, tenho 34 anos. E o que vou relatar aqui é algo que mudou a minha vida. E talvez a minha sanidade para sempre. Tudo começou quando aceitei um trabalho de freelas para registrar manifestações culturais do interior de Minas. Meu roteiro incluía cidades pequenas, algumas quase fantasmas. Eu ficaria hospedada em São Veríssimo, um município com menos de 5.000 habitantes, escondido entre montanhas e vales que o tempo esqueceu. Cheguei numa tarde cinzenta de outubro. Havia neblina nas encostas e um cheiro forte de terra molhada. Um senhor no ponto de ônibus me olhou com estranheza quando falei de minha pauta. Ele apenas murmurou: "Se ouvir choro na estrada, não pare." Achei curioso. Folclore local, presumi. Mal sabia que essa advertência seria a única chance que eu teria de voltar antes do abismo. A pousada onde me hospedei ficava a poucos quilômetros do centro, no meio do mato. À noite tudo era escuro e silencioso. Um tipo de silêncio que pesa nos ouvidos. Na minha primeira noite, voltei de um jantar com o prefeito local. Peguei meu carro e entrei na estradinha de terra que levava até a pousada. Era por volta de 23h20. A lua estava coberta por nuvens, nada além da luz dos faróis. Foi quando vi, na beira da estrada, a figura. Uma mulher, sozinha, vestido branco, longo, que parecia brilhar com a luz do farol. Cabelos pretos, longos, caídos sobre os ombros. Ela estava de costas, parada. Achei que fosse alguma moradora perdida. Parei o carro, abaixei o vidro e perguntei: "Tá tudo bem? Quer ajuda?" Ela não respondeu. Quando saí do carro e me aproximei, ela não estava mais lá.
Na pousada, perguntei ao dono se era comum alguém andar naquela estrada tão tarde. Ele apenas empalideceu. A senhorita parou o carro? Parei. Pensei que era uma pessoa. Ele respirou fundo. Reze para ter sido só uma ilusão. Ri, desconversando, mas quando fui deitar, algo me incomodava. Um sentimento estranho, como se eu não estivesse mais sozinha. Acordei por volta das 3 da manhã. A janela do quarto estava entreaberta e eu sabia que tinha fechado. Um vento frio entrava por ela, trazendo consigo o som de um choro baixo, arrastado, como o de uma mulher desesperada. Levantei devagar. Fui até a janela. Olhei para fora. E lá estava ela, a mesma mulher, em pé, no meio do mato, olhando direto para mim. Mesmo na escuridão, consegui ver. Ela chorava e sangrava. No dia seguinte, fui até a vila. Tentei seguir com minha pauta, mas meu foco já não era mais o trabalho. Eu queria entender o que estava acontecendo. Conversei com um senhor chamado Otacílio. Ele vendia artesanato e parecia conhecer bem as lendas da região. Quando mencionei a mulher na estrada, ele baixou os olhos. Ela perdeu o bebê ali há muitos anos. Dizem que o marido a traiu e abandonou quando ela estava grávida. Ela enlouqueceu, saiu para a estrada e nunca mais voltou. Dizem que encontraram o corpo dela só semanas depois, e do bebê, nem sinal. E ela aparece para todo mundo? Só para quem está frágil, ou curioso demais. Engoli em seco. Curiosa era exatamente o que eu era. Voltei à pousada inquieta. A cabeça fervilhava. Tentei escrever o artigo, mas as palavras não saíam. Foi quando encontrei algo estranho no meu travesseiro. Uma folha antiga, dobrada ao meio. Não havia envelope, nem marcas. Apenas a folha, amarelada, com uma caligrafia firme, mas trêmula. Dizia: ele mentiu. Disse que voltava. Fiquei ali, esperando. A barriga pesava, a dor queimava, mas ele nunca voltou. Eu morri ali, e o que restou de mim ficou esperando também. Não havia assinatura, nem data, mas eu sabia. Era dela. Naquela tarde, fui até os arquivos da prefeitura. Disse que estava estudando antigas narrativas locais. Uma funcionária mais jovem, chamada Joana, ficou curiosa. Quando mencionei a mulher de branco, ela me puxou para o fundo do arquivo e cochichou. Minha avó viu. Diz que a mulher pede o filho, que pergunta: ele está com você? E o que acontece se alguém responde? Joana ficou pálida. Dizem que ela entra, pela casa, pelo corpo, pela alma. Havia algo na forma como ela falou que me arrepiou por completo. Ela entra, como se essa fosse a verdadeira maldição. Não apenas assombrar, mas possuir. Voltei ao local onde vi a mulher pela primeira vez. Queria entender. Talvez fazer perguntas, mas principalmente queria ver de novo. Não sei se foi coragem ou tolice. Esperei no carro. Nada. Mas ao voltar para a estrada, vi algo que me paralisou. Um vestido branco, preso entre galhos secos. Era de tecido antigo, quase desfeito, e manchado, de sangue. No chão, pegadas descalças, pequenas demais para serem de um adulto. Segui por instinto. Uns 10 metros adentro do mato. Foi então que ouvi uma voz rouca, baixinha, quase infantil. Por que você me deixou? Olhei ao redor. Sozinha, sozinha. Mas a sensação de estar sendo tocada por dentro, isso estava lá. Naquela noite, sonhei com ela pela primeira vez. Eu estava na beira da estrada. Ela se aproximava devagar, vestida de branco. Mas o vestido ia se desfazendo em água conforme ela caminhava. Carregava um cobertor no colo, um fardo. Quando chegou perto, estendeu os braços e disse: pode segurar? Eu tô cansada. Olhei. Dentro do cobertor, não havia nada. Apenas um espaço oco. Mas quando toquei, senti peso. Um peso enorme. Como carregar o luto de alguém que não era meu. Acordei suando, com os braços doendo. E na beira da cama, havia marcas de mãos pequenas, de lama. Os dias seguintes foram um borrão. Eu dormia mal. Acordava exausta. Tinha a sensação de estar sempre sendo observada. Não apenas por olhos humanos,
mas por algo que se esgueirava nas frestas, que esperava pelo momento certo para se mostrar. Comecei a ver vultos no espelho. Em vez de ver minha imagem, às vezes aparecia ela, pálida, com os olhos fundos, segurando algo nos braços, sempre coberto, sempre imóvel. Um dos funcionários da pousada, um senhor chamado José, me puxou de lado num fim de tarde e disse com firmeza: "Vai embora, moça. Ela gostou de você. E isso não é bom." "Como assim?" "Ela procura alguém para continuar esperando. E você já carrega tristeza demais no peito. Gente assim, ela sente de longe." Numa manhã, acordei com o som de batidas fortes na porta do quarto. Era o dono da pousada, preocupado. Disse que eu estava trancada há 2 dias, que não comia, não atendia, e ninguém conseguia contato. Mas para mim, só havia se passado uma noite. Quando olhei no espelho, meus olhos estavam fundos, a pele sem cor. Tentei me lembrar do que fiz naquelas 48 horas, e tudo o que vinha era a imagem da estrada. A mesma cena, repetida. Eu parada diante dela, ela me encarando. E a pergunta ecoando: "Você me viu, então por que não me ajudou?" Revirei arquivos antigos da cidade. Pedi acesso ao hospital municipal. Usei meu crachá de jornalista como desculpa. Encontrei o que não devia. Um boletim de ocorrência de 1961. Nome da vítima: Aurora Lopes. Grávida. Morta na estrada. O corpo só foi encontrado porque os urubus desciam para o campo. Causa da morte: hemorragia intensa. Causa indireta: abandono. O pai da criança jamais foi identificado. Ela não tinha parentes. O corpo foi enterrado num terreno municipal, sem cerimônia. A lápide dizia apenas: Aurora, 1940, 1961, esperando. Naquela noite perdi o controle. Durante o banho vi a água escurecer. Um tom avermelhado que descia em espiral pelo ralo. Minhas mãos tremiam. Minhas pernas falhavam. Quando olhei no espelho, minha boca se movia. Mas eu não estava falando. A voz que saía era outra. Uma voz rouca, ferida e desesperada. Ela dizia: "Por que ele não voltou? Por que me deixou? Eu só quero que alguém fique." Apaguei. Acordei no chão, envolta em um cobertor molhado. O mesmo cobertor do sonho. Na palma da minha mão, uma aliança antiga, enferrujada, com as iniciais AL gravadas por dentro. Fui até o cemitério da cidade. A lápide estava lá. Simples, coberta por folhas secas. Aurora, esperando. Fiquei ali, parada por horas. Não falei, não chorei, só esperei. No fim da tarde, quando o vento começou a bater nas árvores, ouvi o som de passos atrás de mim. Mas não era gente. Eram passos lentos, pesados, como se alguém arrastasse uma dor que não acabava nunca. Fechei os olhos. Senti uma presença atrás de mim. Um calor frio, como se alguém encostasse no meu pescoço com a mão molhada. Então, uma voz, minha própria voz, mas ferida, sussurrou: "Obrigada por ter vindo." Voltei à pousada. No quarto, a televisão estava ligada, mesmo eu tendo desligado antes de sair. Canal sem sinal. Tela preta. Mas havia uma figura parada no centro da imagem. Uma mulher de branco, de costas. Fui até o banheiro. O espelho estava trincado no canto inferior, como se algo tivesse batido nele de dentro para fora. Quando me olhei, algo estava errado. Meus olhos. Havia um tom acinzentado em volta da íris. Minha expressão não parecia minha. Vi meu reflexo sorrir antes de mim. Ela não precisava mais me aparecer. Ela já estava em mim. Na madrugada seguinte, acordei com contrações. Isso mesmo, dores reais de parto. Eu não estava grávida, nunca estive. Mas as dores vinham em ondas. E o choro de um bebê, enchia o quarto. Corri até a sacada. A estrada, à distância, estava iluminada pela lua cheia. E no meio dela, Aurora, ajoelhada, com o cobertor nos braços. Chorava, não por ela, mas por mim. Comecei a lembrar de coisas minhas, de um aborto espontâneo que sofri aos 22 anos, de como nunca contei para ninguém, de como carreguei em silêncio a culpa e a ausência. Aurora não apareceu só por acaso. Ela me escolheu, porque eu também estava esperando.
Na manhã seguinte, Joana, a funcionária da prefeitura, me chamou até a casa da avó. A senhora era cega, mas me viu de um jeito assustador. Disse que eu estava me esvaziando, que parte de mim estava sendo ocupada. Se você ficar aqui, moça, não vai voltar sozinha. O corpo vai ser seu, mas a alma vai dividir espaço. E ela não é má, só esquecida, só vazia demais. Chorei. Pela primeira vez chorei sem parar. Não por medo, mas por compaixão. Aurora não queria vingança. Ela queria que alguém a lembrasse, que alguém carregasse, mesmo que por um tempo, o que ela não pôde concluir. Mas, até onde vai esse tempo? Joana me ajudou a preparar uma espécie de ritual. Segundo a avó dela, Aurora precisava de um encerramento. Algo que nunca teve. Um gesto de dignidade. Ela morreu na estrada, esquecida, sem nome, sem túmulo decente, sem perdão. Dê a ela o que ela merecia, Laura. Dê a ela um fim. Naquela noite, voltamos até a beira da estrada. Joana levou flores brancas. Eu levei a aliança enferrujada e o pedaço do vestido que encontrei nos galhos. Acendemos uma vela e fizemos uma pequena cerimônia improvisada. Li em voz alta o nome dela. Pedi desculpas. Rezei. E no momento em que coloquei a aliança no chão, o vento parou. Tudo ficou mudo, como se a própria terra prendesse a respiração. Naquela noite, sonhei novamente com Aurora. Mas dessa vez, ela estava diferente. Não chorava, não sangrava. Estava em pé, ao lado da estrada com o cobertor nos braços. E dentro dele, uma luz. Ela olhou para mim e disse: "Você me viu, você me ouviu. Isso já foi mais do que eu tive em vida." Estendeu o cobertor até mim, mas agora eu via claramente o que havia dentro. Uma boneca. De pano. Representação do que foi tirado dela, e de mim também. Eu não quero que ninguém mais carregue esse vazio. Obrigada por me lembrar quem eu fui. Ela virou de costas e desapareceu na neblina. Na manhã seguinte me senti mais leve, como se um véu tivesse sido retirado dos meus ombros. Pela primeira vez, a estrada parecia só uma estrada. A pousada parecia só uma casa. E eu me senti inteira. Voltei à cidade para me despedir. A avó de Joana segurou minha mão e disse: "Agora você tem o direito de esquecer." Voltei para casa uma semana depois. Não contei a ninguém a história completa. Apenas escrevi um artigo sobre a cultura do luto nas pequenas cidades brasileiras. Mas no fundo, eu sabia. Era meu jeito de sepultar a Aurora com palavras. 3 anos se passaram. Voltei a dormir bem. Reaprendi a sorrir. Mas às vezes, quando dirijo sozinha à noite, me pego olhando para o acostamento. Às vezes juro ver uma silhueta de branco imóvel no canto da estrada. Mas agora, eu não paro. Eu abaixo os olhos, respiro fundo e sigo. Porque a dor foi ouvida. Porque o luto foi acolhido. E porque o tempo, quando respeitado, também pode ser um descanso. Meu nome é Laura Montenegro. E este é o meu testemunho. Se algum dia você cruzar por alguém vestida de branco, sozinha na beira de uma estrada, não ignore. Mas também, não pare. Às vezes, o silêncio é a única resposta segura para quem já esperou demais.